Ah, Oi, agora sim! Ei, Flá, que bom te ver, tudo bem? tudo bem e vocês? Joia. Vocês que nos ouvem aí. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite, que bom. Olha, Vaninha é minha amiga, conheci ela no Combrage uma vez. Ô, Flá, deixa eu te apresentar para o pessoal, né? Acho que as pessoas também já te conhecem, e se às vezes ainda não associaram, pelo menos veem os frutos de um trabalho maravilhoso que você vem fazendo junto com o Arthur Valadares, aí no no NEP Paulo de Tarso, e vocês vêm realizando um trabalho lindíssimo de divulgação da doutrina e do Evangelho, andando juntos aí por todo canto, né? Fazendo um trabalho lindo. E hoje é motivo de muita alegria ter você aqui com a gente, representando aí o NEP Paulo de Tarso, que tanto tem nos acalentado. Bem-vinda, se você quiser falar um pouquinho mais de você e do trabalho aí do NEP. Eu agradeço pelo carinho, pela oportunidade, né, pelo convite. E é isso, a gente está no NEP já há algum tempo, fundamos, né, esse núcleo de estudo, e a gente vem pesquisando, estudando o Evangelho já há uns 6 anos, eu acho que o nosso NEP aqui já tem. E depois os trabalhos se expandiram, né? Para os trabalhos online, todo o material que a gente produz. E com o auxílio de Jesus, as coisas estão caminhando e tem sido muito proveitoso para todos nós. Tem sim. Eu, Flá, hoje você vai falar para a gente sobre atribulações, né? Momento que às vezes faz a gente sentir isso com muito mais intensidade. E aí eu já queria te passar a palavra para que você conduza as reflexões para a gente aí. Então vamos lá. A gente escolheu esse tema justamente por conta do momento que vivemos, né? E quando a gente pensa em aflições, atribulações, desafios, todos nós na experiência humana passamos por aflições, né? Isso nenhum de nós vai duvidar ou vai discordar de que temos esses momentos de dificuldade, de aflição, das mais diversas. Cada um vai lembrar de algum momento, alguma situação que foi mais penosa, que foi mais difícil, mais desafiadora. Mas todos nós as temos. E isso parece que é meio inerente da nossa condição de seres humanos ainda, espíritos encarnados, da condição evolutiva que nós temos ainda, e passamos por esses processos, seja pela própria encarnação, as limitações que a encarnação traz para o espírito, né? A própria necessidade do trabalho para manter o corpo físico, as limitações de liberdade mesmo, né? Que o próprio corpo impõe para o espírito, que em outra situação é livre, tem mais possibilidades, tem mais percepção da vida, de si mesmo, seja pelas condições que a Terra nos impõe, a própria vida, enfermidades que nos acontecem e que muitas vezes não estão ao nosso alcance escolher ou não, reveses financeiros, enfim, uma série de situações que podem caracterizar aflições para cada um de nós. E isso a gente percebe na vida de todo mundo. Por mais que às vezes a gente olhe a vida dos outros e parece que a vida do outro é bonita, é melhor que a nossa, tá tudo perfeito, nunca é tudo perfeito, né? Sempre existem algumas situações que desafiam os espíritos, as pessoas. Mas Jesus, quando esteve conosco, não deixou de nos trazer consolo para esses momentos. Então ele vai dizer lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ou bem-aventurados os que choram, dependendo da tradução, né? E aí a gente já percebe então esse consolo que o mestre nos traz, dizendo que, olha, essas situações existem, mas bem-aventurados aqueles, porque terão consolo.
Então, é uma certeza que traz para cada um de nós, já balsamizando os corações, para que a gente possa ficar tranquilo, entendendo que essas situações passam. E aí é Jesus olhando para a aflição humana com compaixão, claro, porque nos ama e entende o nosso sofrimento, mas é aquele olhar de quem não vê da perspectiva da matéria, que é muito limitada e que tem um horizonte que vai até amanhã, até daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos no máximo. Mas é uma perspectiva ampla de um espírito, então, que olha para a aflição, digamos assim, de mais longe e consegue vislumbrar horizontes a perder-se no infinito. Então, esse olhar que então ele nos apresenta e nos convida a trazermos mais para perto de nós, para a gente poder encarar as situações da vida, então, dessa perspectiva ampliada, é o que Jesus vem fazer. E aí, então, as aflições que, quando a gente está passando por elas, né, mergulhado naquele conflito, naquela situação, parecem gigantescas, elas tomam uma outra proporção. Então, o consolo, ele já vem a partir daí. A partir do momento que a gente já consegue entender pela lei divina, por essa compreensão de como tudo se encadeia, de como a evolução se dá, todos esses conceitos que a doutrina espírita nos esclarece ainda mais, né? Vem esclarecer ainda mais os ensinamentos que Jesus já trazia, eles em si já trazem consolo, porque já são capazes de mostrar para a gente, olha, tá difícil agora, mas vai passar. E tudo nessa vida passa, né? Essa é uma verdade que a gente sabe. Então, vai passar e horizontes melhores virão, porque depois da tempestade, como diz o ditado, nasce um novo dia, né? Então, essa perspectiva já é de muito acalento para os nossos corações em momentos de sofrimento. Mas mais do que isso, eu gosto de pensar, da perspectiva das bem-aventuranças, a gente aprendeu com Simão Pedro, e eu gosto muito dessa perspectiva, de olhar para as bem-aventuranças como uma escala, né? Jesus não apresenta as bem-aventuranças numa ordem aleatória. Elas têm uma sequência lógica. E a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, é um convite à humildade. Jesus está apresentando o primeiro degrau para a gente caminhar. As bem-aventuranças, elas são mais ou menos a apresentação assim de um caminho para o reino de Deus, né? Então, o primeiro degrau seria esse da humildade. A partir do momento que eu consigo atingir minimamente esse primeiro degrau, eu tenho condições, então, para partir para o próximo. É claro que eu não preciso ter 100%, né? Ser 100% humilde para conseguir atingir a próxima etapa. Esse subir, ele é cíclico, né? Então, um pouco de humildade já me leva um pouco ao próximo passo e assim sucessivamente. Mas aí, então, a gente chega no segundo degrau, que é justamente esse, dos aflitos. Bem-aventurados os aflitos. E aqui a gente vai se perguntar, né? Poxa, mas se na Terra todo mundo passa por aflições, ou seja, todos nós somos de alguma maneira aflitos, será que seremos todos esses bem-aventurados que serão consolados? Em uma perspectiva, sim. Porque se a gente pensar na evolução, claro, estamos todos caminhando, né, para a evolução em direção a Deus, e da perspectiva eterna, da eternidade, claro, todos nós um dia alcançaremos esse consolo, esse reino de Deus, essa comunhão plena com o Pai. Mas desse olhar mais pronto, digamos assim, tem um aspecto interessante que eu vou fazer uma vinculação aqui com o
que o Kardec vai trazer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que são bem e mal sofrer. Porque a grande virtude dessa bem-aventurança, se a primeira, pobres em espírito, é a humildade, essa segunda, da aflição, seria a virtude da resignação. A gente pode entender assim, uma perspectiva, né, de interpretação. Porque existem maneiras e maneiras de se sofrer ou de encarar as aflições do mundo. A gente pode perceber, e isso é claro, como cada pessoa encara, às vezes, a mesma situação de maneiras muito diversas. Então, aqui, o grande convite é olhar para a aflição, entendendo a proposta que ela nos traz, e aí, então, eu posso alcançar esse consolo mais prontamente se eu consigo passar pela situação de maneira mais resignada. Então, esse é um ponto importante a se perceber a aflição, né? Entendendo, então, essa bem-aventurança como esse processo da resignação. Mas, se Jesus trouxe consolo para as aflições, ele nos apresenta também, o Evangelho em si, nos apresenta também, ou nos oferece, além de consolo, um outro instrumento muito importante para a gente passar por esses momentos, que é o da fortaleza. Quando a gente conhece Jesus, quando a gente conhece o Evangelho, a gente pode se sentir mais fortalecido para enfrentar as coisas que a vida vem a nos oferecer. Paulo tem uma frase muito interessante na segunda carta a Timóteo, quando ele diz que Deus não nos deu o espírito de temor. E veja, né? Temor, medo diante das situações difíceis, desafiadoras, mas de fortaleza, amor e moderação. Então, de onde vem essa fortaleza que o Evangelho é capaz de nos oferecer? Que Deus, né, nos oferece à medida que a gente nos aproxima dele. Essa fortaleza, ela vem do amor, porque quando a gente ama de verdade, quando a gente está disposto a fazer essa caminhada que o Evangelho nos propõe de amar verdadeiramente, aquele amor mais sublime, aquele amor que é universal, que é por todas as criaturas, por toda a criação, enfim. É como se a gente entrasse nesse fluxo divino. A gente entra nesse amor que é universal, porque Deus é amor. Então, se a gente está fazendo esse pequeno esforço, é como se a gente entrasse no fluxo. Então, o amor de Deus, ele vem para nos sustentar. E aí, ele que é a fonte primeira do amor, a fonte maior, então passa a fluir por meio de nós, né? Ele passa a agir pelas nossas mãos. E aí, então, nesse fluxo a gente se sente, então, fortalecido. A nossa limitação, que é grande ainda, ela é sustentada por uma força que vem de Deus, que muitas vezes ainda não mora em nós. A gente está a caminho para conquistá-la, para desenvolvê-la, né? Mas ela chega, então, para nos sustentar, para nos dar apoio e nos fortalecer nessa caminhada, nos auxiliando sempre para que a gente possa também, com o tempo, com o esforço, com o trabalho, conquistar isso por nós mesmos. Mas sempre estaremos secundados, né? Porque quanto mais a gente avança, mais a gente está em Deus e mais a gente sente, mais a gente vai estar envoltos nesse amor e sustentados por Ele também, né? Então, a gente começa a perceber aí que o Evangelho tem, então, consolo, tem fortaleza
E aí a gente pode se perguntar, né? Mas por que então tantas aflições? Todo mundo na Terra precisa passar por aflições, né? Será que isso é de todo necessário? E aí a gente começa a ver a grandeza da atribulação, do desafio para o nosso próprio crescimento. Porque é no desafio que a gente tem as maiores oportunidades de crescimento. E aí eu lembro de uma fala do Espírito Mariano, que está lá no Falando a Terra, a gente lembrou das bem-aventuranças, né? E ele vai dizer que o Sermão do Monte, ele contém mais desafio que reconforto. Ou seja, tem consolo, claro que tem, mas tem muito mais desafio porque é o convite de Jesus para que a gente haja. Se a gente quer chegar um dia a pertencer a esse reino de Deus, a fazer parte, a conquistá-lo em nós, que a ideia, né, do reino de Deus é essa, ele não é um lugar circunscrito em algum canto do universo. Ele mora dentro de cada criatura que se propõe a estar lá, né, cultivar esse reino. E aí, então, as bem-aventuranças são esse convite, o sermão, né, todo. É esse chamado, esse convite para que a gente construa esse reino. Então, Jesus está fazendo o chamado. Olha, precisa desenvolver virtude. Precisa, então, humildade, resignação, mansuetude. E aí, quando a gente olha dessa perspectiva, a gente percebe o tamanho do desafio que a gente está sendo convidado. A gente precisa construir coisas e isso demanda esforço de nós, demanda muito trabalho, né? Mas o título dessa nossa reflexão, Atribulações, ele veio de uma mensagem do Emmanuel, uma psicografia do Chico, que foi publicada a primeira vez na revista Reformador, de outubro de 1942. E aí a gente vai ler essa mensagem para finalizar e fazer alguns comentários sobre, né? Então o Emmanuel vai dizer assim: se há crentes aguardando vida fácil, privilégios e favores na terra, em nome do Evangelho, semelhante atitude deve ocorrer à conta de si mesmos. Ou seja, se a gente é cristão, se a gente segue o Evangelho, se a gente quer algum privilégio por isso, são ilusões que a gente cria por nossa própria conta. Jesus nunca prometeu isso para ninguém, porque não existe, né? Faria algum sentido a gente pensar num Deus que é criador, que é pai de todas as criaturas e ama todos os seus filhos da mesma maneira, que ele criasse algum privilégio para algum dos seus filhos por qualquer motivo? Isso não faz sentido no atributo de Deus, né? Quando a gente quer refletir sobre se alguma coisa faz sentido na lei, a gente pode pegar os atributos de Deus e ver se bate, né? Então, amor, justiça infinitas em Deus, faz sentido ele ter privilégios? Não, não faz, né? Então, Emmanuel continua. Jesus não prometeu prerrogativas aos seus continuadores. O mestre foi, aliás, muito claro neste particular. Não estimulou a preguiça, nem criou falsas perspectivas no caminho do aprendizado. Asseverou que os discípulos e seguidores teriam aflições e que o mundo lhes ofereceria ocasiões de luta, sem esquecer a recomendação de bom ânimo. Jesus nos disse, né? Que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, ele já nos prevenia, digamos assim, das coisas que enfrentaríamos. Mas ele não deixa, não só de consolar, mas também de nos fortalecer. Tende bom ânimo. Ou seja, estejamos prontos, com alegria para enfrentar. Alegria, assim, no sentido de que os desafios são possibilidades, são oportunidades, né?
se a gente bem encará-los e bem vivê-los, são oportunidades maravilhosas da gente crescer, da gente avançar. Então, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele diz. Então, Jesus está nos preparando para o trabalho. Olha, estar com o Cristo, né? Avançar não tem privilégio, não tem descanso, no sentido de ociosidade, tem sim muito convite, muito chamado ao trabalho. Como tudo na vida que a gente queira avançar, a gente precisa de esforço, né? E Jesus está trazendo esse bom ânimo para preencher os nossos corações e para a gente se sentir mais fortalecidos para a luta. E ele segue: seria inútil induzir-se alguém à coragem nos lugares e situações onde fosse dispensável. Ou seja, se a gente não precisasse, se a gente vivesse aqui no mundo como um lago, assim, bem calmo, aquele que é um espelho, assim, nada acontece, como se fosse um paraíso na Terra, Jesus não precisaria dizer para a gente ter bom ânimo, né? Porque estaria tudo lindo, tudo perfeito. Então, não é esse a proposta, o entendimento. Ele nos recomenda coragem. Se ele recomenda, é porque desafios virão. Se o mestre aludiu tanta vez à necessidade de ânimo sadio, é o que ele complementa aqui, é que não ignorava a expressão gigantesca dos trabalhos que esperavam seus servidores. A expectativa humana ainda é um conjunto de fortes atribulações que costumam multiplicar-se à medida que se nos eleve a compreensão. Às vezes a gente fica com essa impressão, né? Parece que quanto mais a gente se dedica ao estudo, quanto mais a gente entra, né, no processo de transformação, de busca, pelo menos, né? Parece que as coisas vão ficando mais difíceis. Mas por que será, né? Quanto mais a nossa mente, nossa capacidade de compreensão se amplia, mais a gente percebe as leis divinas, esse processo pedagógico que a caminhada evolutiva é para cada um de nós, digamos que a gente esteja mais preparado para viver as coisas. Então Deus, ele é muito misericordioso. Ele sabe que mais ali adiante vai vir uma situação difícil, porque elas muitas vezes ainda são necessárias. Mas o que ele faz? Ele nos prepara antes, ele dá ferramentas para quando a gente chegar lá, a gente está pronto para enfrentar aquilo de uma maneira melhor. Então a gente estuda, compreende, entende a lei divina, né? E começa a interiorizar. Mas aí isso depois, logo adiante ali, vem a dificuldade. E você fala, meu Deus, que bom que o entendimento veio antes. Porque agora eu estou um pouquinho mais fortalecido, um pouquinho mais preparado para encarar tudo aquilo, né? E Deus sempre nos dá as ferramentas, sempre nos dá as possibilidades de enfrentar todas essas atribulações da melhor maneira possível, né? E Emmanuel continua: o discípulo do Evangelho não deve esperar repouso quando o mestre continua absorvido no espírito de serviço. Jesus fala, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E a gente segue dizendo, né, na hierarquia, e Jesus continua trabalhando por nós, como governador do nosso planeta. Segue no leme, não nos esqueçamos disso. Por maiores que sejam as aflições, e hoje a gente passa um momento de desafio coletivo, porque os momentos de desafio, eles não são circunscritos para um povo, para um lugar específico, mas sim para o planeta como um todo. Mas não nos esqueçamos, Jesus segue no leme. Ele continua lá, olhando por todos nós, trabalhando incessantemente,
por todos nós. E, como a gente disse, ele olha dessa perspectiva ampla. E por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso para nós que estamos aqui, ele entende que muitas vezes a cirurgia é necessária para a cura. O remédio amargo é necessário para esse processo de cura. Então pode ser difícil, pode ser doloroso, mas todos nós vamos entender que mais adiante, quando tudo isso passar, que nós possamos aproveitar então essa oportunidade dessa cirurgia, desse remédio amargo, para transformação verdadeira, enquanto humanidade, enquanto coletividade que nós somos. Nós precisamos avançar, nós temos muitas coisas a aprender. E às vezes esses momentos difíceis, eles nos convidam a isso mesmo, né? A olhar para o que precisa ser mudado. E que aprendamos para que logo ali adiante a gente não volte, não retorne aos velhos hábitos que nos fizeram adoecer. Adoecer de uma maneira de entender assim mais ampla do que o adoecimento do corpo, né? Do que esse processo todo que a gente está passando, que é doloroso, que é difícil, que é um desafio muito grande para todos nós. Mas mais do que isso, nós estamos adoecidos ainda enquanto humanidade. Estamos caminhando, é claro, avançando, evoluindo sempre. E chega então o momento para a gente avançar ainda mais. Jesus segue olhando por nós, segue trabalhando. Esse é o lembrete, né? Ele segue no trabalho. Então, convida cada um de nós para que a gente siga também, né? Deixa eu ver aqui onde eu parei, perdi. O discípulo do Evangelho não deve esperar repouso quando o mestre continua absorvido no espírito de serviço. Para ele, férias e licenças na luta deveriam constituir cancelamento de oportunidades. Alguns se queixam das perseguições, e aqui ele vai descrever as várias aflições, atribulações que a gente pode viver no mundo, né? Alguns se queixam das perseguições, outros se alarmam quando incompreendidos. Suas existências parecem ilhas de amargura e preocupação, cercadas de ondas revoltas do mundo. Aqui, parentes humilham, acolá fogem amigos, a ironia perturba-os, a calúnia persegue-os, mas justamente nesse quadro é que se verifica a promessa do Salvador. Responsabilidades e compromissos envolvem sofrimentos e preocupações. Certo? Não pediríamos a Jesus, nem o receberíamos de sua bondade infinita para fins de ociosidade ou brincadeira. Então, ociosidade não está presente no trabalho com Jesus, né? Ou brincadeira. Estamos em serviço e testemunho. Então, a encarnação é essa grande oportunidade. Lembremos, nós, enquanto espíritos imortais, estamos ora encarnados, ora desencarnados. E quando a gente vem para a matéria, a gente vem como quando a gente começa um novo ano. Cheio de perspectivas, olha, entendendo, né, a oportunidade que esse tempo vai trazer para a gente de realização, de crescimento, e aí a gente começa cheio de planos e diz, olha, vou fazer, vou trabalhar, vou conquistar. E quando chega no final do processo, se a gente puder olhar para trás e ver que realmente concretizou todos esses planos, que alegria. Mas muitas vezes, infelizmente, a gente acaba passando batido e chega lá no fim lamentando o tempo perdido, lamentando a oportunidade. Então, encarnação é essa oportunidade bendita do trabalho, do serviço, da realização que nos cabe. Se a gente já entende todo o processo da evolução, se a gente está numa busca sincera, nós vamos perceber que estar mais próximos de Deus, de Jesus, né, nessa caminhada de ascensão, é o que nós realmente queremos. Então a gente se esforça, a gente coloca vontade
para as realizações que seguem adiante. E aí, então, ele conclui: aprendizes do Evangelho, encarnados ou desencarnados, teremos aflições nas esferas terrestres, mas tenhamos fé e bom ânimo. Jesus venceu o mundo. E aí fica o convite, então, para todos nós, né? O Cristo enfrentou muitas adversidades quando esteve aqui no mundo com a gente, mas seguiu trabalhando e segue trabalhando até hoje, aguardando de nós essa contribuição, porque nós somos instrumentos aqui na Terra para a realização desse reino divino, através das nossas mãos, que obram, das nossas palavras, né, que falam, da nossa boca que fala. Então sigamos com coragem, com bom ânimo, fortalecidos, sabendo que Deus olha por todos nós, não nos desampara, tudo passa nessa vida, mas que a gente saiba aproveitar as oportunidades para seguir adiante, crescendo, evoluindo sempre. Que Jesus nos abençoe a todos. Era isso. Ah, Que Ele Flávia, nos nossa, inspire, né, na caminhada.